No vídeo de hoje você vai entender como funciona o processo de canelite e como você pode estar se tratando aí da canelite na sua casa sem precisar fazer muita coisa, só gerenciando os seus treinos de corrida. Isso serve para você que já está com canelite e quer melhorar, para você que está começando na corrida e sentiu algumas dorzinhas, ou simplesmente para você que quer adquirir o conhecimento sobre a canelite, porque em algum momento da sua vida você teve ou você está sentindo algumas dores, você está mais sensível ali na região da canela, e nesse vídeo você vai entender todo o processo. E esse vídeo veio de uma pergunta que eu recebi num dos vídeos recentes, então se caso você tenha alguma dúvida, sua dúvida pode virar um vídeo. Basta que você comente aí que eu vou estar lendo ela e respondendo eventualmente, tá certo? Então a pergunta foi do Gui Bianchi. Boa noite Gui, ou bom dia, boa tarde, enfim. Quando você esteja vendo esse vídeo, estava correndo em torno de 60 a 70 quilômetros semanais, até semana passada. Já estava com suspeita de canelite domingo, fiz minha prova de 10 km para 38 minutos. Terça fui correr leve, mal consegui correr 5 km por conta da dor na canela, algo muito comum. Quarta tentei correr também, não rendeu. Quanto tempo devo me afastar da corrida? Observação, não estava fazendo o fortalecimento certo, bem relaxado. Esse aqui é um típico caso de canelite e a gente vai entender um pouco melhor como nós podemos estar melhorando isso. Primeiro ponto, eu já tive canelite também, tá? Quando eu comecei na corrida, para quem não sabe, hoje em dia eu faço corridas de longa distância, participo de 5, 10, meia maratonas, mas quando eu comecei na corrida, na verdade, quando eu comecei a treinar sério a corrida, eu comecei fazendo corrida de pista. Eu corria provas de 400 metros com barreira. Qualquer dia eu posso falar mais sobre isso. Mas nesse período, isso foi lá em 2018, eu passei 2018 inteiro com canelite. Eu treinava, fazia todos os meus treinos com canelite, eu ia dormir com dor na canela, eu acordava com dor na canela, eu tava com dor na canela em todo o momento. Uma coisa que me salvou naquele momento é porque eu era relativamente jovem, e o corpo jovem ele tolera alguns desaforos. Confesso que não fiz o certo, mas acabei tendo essa canelite, tive essa complicação, passei o ano inteiro com dor, aí em 2019 já recuperei, né, porque o corpo foi se acostumando aos poucos com isso, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, então, para que você entenda como funciona a canelite. Vamos lá. Primeiro ponto que você tem que ver aqui, ó. A canelite, ela é um processo e ela normalmente ocorre por três coisas. A primeira coisa é por um volume muito alto de corrida. Então, se você está correndo ali seus 30 km semanais e você passa a correr 50 km semanais, pode ser que você sinta dor na canela. Por quê? Porque você está aumentando a quantidade de tempo que você está exposto à corrida. Porque a canelite nada mais é que uma inflamação ali nos ossos e nos músculos da canela, tá certo? Então, ela vem inflamado porque você está colocando uma sobrecarga em excesso. Imagine se você está correndo 30 km na semana e você passa a correr 50 km na semana, isso é um aumento de 66%, é um volume muito grande para aumentar de uma semana para outra. Ou se você fez uma prova de corrida de uma forma muito rápida, então você não estava treinando longas distâncias e do nada você decide correr uma meia maratona. Você gera um estresse muito grande no seu corpo num período curto de tempo, por isso esse volume alto, e normalmente esse volume alto é num pequeno espaço de tempo. Porque você olha atletas profissionais aí treinando 100, 120, 150, 200 km na semana e eles não têm canelite. Mas por quê? Porque eles fizeram um processo de aumento gradual dessa quilometragem. Se você aumentar muito rápido esse volume, a chance de acontecer esse problema de você sobrecarregar os seus músculos, porque eles vão estar sempre cansados de uma corrida para outra, porque imagina, voltando àquele exemplo, você fez 30 km na semana, desses 30 km você aumentou para 50. Seu corpo tem que lidar com 20 km a mais, extra que eles não estavam acostumados. A gente está falando de correr pace médio de 5, nesses 20 km, a gente está falando de 1 hora e 40, onde seu corpo vai estar exposto à corrida. Isso é bastante coisa. Então, o primeiro ponto é cuidar se você não está aumentando o volume aqui de forma muito rápida, tá certo? Sempre cuidar para fazer aumentos graduais. E aqui eu deixo mais um ponto
que no máximo 10% na semana. Deixa eu botar aqui. Esse aumento de volume ele tem que ser no máximo 10% na semana. Não recomendo mais que isso, tá bem? Então, o primeiro ponto, esse aumento de volume. Segundo ponto, intensidade alta. E o que é intensidade? Aqui entra principalmente treinos de tiro, tá certo? Em 2018, quando eu tive canelite, como eu treinava para 400 metros, o meu volume ele não era alto, mas a intensidade dos meus treinos era muito alta. Para quem não sabe, o treino de 400 metros aí, eu corria, se a gente for colocar em pace, dava menos de 2,30 de pace. Então, quase todos os meus tiros saíam em torno disso. Todos os tiros saíam abaixo de 3 de pace. E aí, a intensidade era muito alta, meu corpo não suportava essa intensidade, porque meus músculos, meus tendões, minhas articulações não estavam preparados para esse impacto. Porque a canelite nada mais é. A gente pisa, tem um impacto do pé, esse impacto ele joga nos nossos músculos e nossas articulações, e se a gente não estiver forte o suficiente para sustentar isso, vai começar a dar algum problema. Então, esse é o segundo ponto, cuidar sempre para fazer um aumento de intensidade gradual. Por isso que eu recomendo para você que treina de forma amadora, no máximo 1 a 2 treinos fortes na semana. Até vamos colocar aqui, né? 1 a 2 treinos fortes. Vamos botar aqui, né? Tem que dar uma ajeitadinha. 1 a 2 treinos fortes, cuidando essa intensidade. E essa intensidade, por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que precisam fazer treinos extremamente fortes para melhorar na corrida. Isso até dá um vídeo. Então, você acha que tem que fazer todos os tiros na máxima intensidade. Digamos que você corre a pace 5, né? Ou o próprio Gui aqui, o nosso cara aqui que deu a ideia desse vídeo. Falou que correu 10 km para 38 minutos. 10 km para 38 dá um 3,50 de média. Digamos que ele corra 3,50 10 km. Se ele quiser melhorar esse 10 km dele, isso serve para você também, não adianta ele estar fazendo tiro a 3,10, 3,20 por quilômetro. Por quê? Porque essa velocidade está muito distante da velocidade de prova dele. Ele tem que fazer tiros na casa dos 3,50, 3,45, talvez um 13,40. Porque isso vai condicionar o corpo dele a correr naquela velocidade, a criar resistência naquela velocidade. Então esse é um erro muito comum que eu vejo também corredores fazendo, que é tentar colocar uma intensidade muito alta. Para você que corre a 5, não adianta você fazer tiro a 4. Você precisa fazer tiro a 4,50, 4,55. 4,45, 4,40, ficar próximo da sua velocidade atual. Por quê? Porque se você faz uma velocidade muito grande, você não vai conseguir sustentar isso, tanto sustentar de ritmo, quanto também seu corpo não estará acostumado a todo esse impacto, toda essa carga que vai ter no teu corpo. Por isso é importante também sempre cuidar essa intensidade. E o terceiro ponto, como ele mesmo falou, é a falta de fortalecimento. Essa é clássico dos corredores. Muitos corredores cometem, inclusive em 2018 também, quando eu comecei, estava lá com o meu processo de canelite, eu não fazia fortalecimento. Por que o fortalecimento é tão importante? Porque o nosso corpo não está acostumado a fazer força, não está acostumado a sustentar carga. Então tu vai lá, começa a correr, tu vai ter que lidar com 2 vezes o teu peso corporal, 3 vezes, dependendo da intensidade, até 4 vezes o teu peso corporal. Digamos que você tenha 80 quilos. Se você começar a correr, e aí dependendo da intensidade que você está correndo, às vezes coloca essa intensidade aqui alta, né? Quem já está falando da intensidade alta com um volume alto, você pode colocar até 320 quilos de impacto no seu corpo. Imagina a sua articulação de hoje, seu tendão de hoje, seu músculo de hoje, tendo que suportar 2, 3 vezes o seu peso corporal. Ele não vai conseguir. Por isso que é necessário fazer esse trabalho de fortalecimento e nem precisa muita coisa não. 2 vezes na semana é o que eu faço, já vai ser o suficiente para você melhorar o seu corpo, melhorar a sua força. E um trabalho de fortalecimento direcionado, específico para o corredor, trabalhando força, potência, exercícios com pesos livres, poucas repetições, intervalos de descansos maiores e com cargas mais elevadas. Esse é o segredo de fazer o fortalecimento, porque também outro erro muito comum que eu vejo os corredores fazendo tô sentindo uma dorzinha, então, ele estava sentindo canelite.
né? Sentiu a canelite? Não, vou ter que fazer um fortalecimento. Aí vai lá, faz o fortalecimento 2, 3 semanas. Putz, tô zerado de dor. Passou minha canelite. O que eu faço agora? Abandono o fortalecimento e vou só voltar para minha corrida. Não, 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 não. Isso é o segredo para dar errado. O fortalecimento, assim como o treino de corrida, ele precisa ser contínuo. Ele não é só para você se recuperar de uma lesão. Ele é para você prevenir lesões e ter mais performance na corrida. Porque se seu corpo consegue lidar melhor com o impacto da corrida, consegue ser mais forte, você consegue impulsionar mais para frente, isso só vai fazer com que você treine melhor e consiga treinar mais vezes, né? Porque você não vai estar lesionado. E aí, treinando melhor e treinando mais vezes, você melhora mais. Então, o fortalecimento é essencial. Normalmente, a canelite está associada a essas 3 coisas aqui, tá? Ou um aumento de volume muito alto, ou uma intensidade muito alta também. Um aumento muito brusco, porque o problema não é a intensidade, é você colocar uma demanda que seu corpo não está acostumada. Inclusive, aqui temos um bom ponto, ó. Vou fazer aqui só um desenho rápido para que você entenda. Imagina... Não quero essa cor aqui. Vamos lá. Meus desenhos, vocês estavam com saudade, né? Imagina que esse aqui é seu corpo, tá? Esse aqui é o seu corpo, beleza? Beleza. Esse aqui é o seu corpo, é como você consegue suportar aí os treinos, a demanda. Esse aqui é seus músculos, articulações, tudo certo. Aí você vem e começa a encher de água, né? O seu corpo. E o que é o encher de água? O encher de água é você colocar os treinos, né? Então, cada treino que você faz é como se fosse uma gotinha de água. E você vai colocando aqui, vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Até que você começa a aumentar muito esse volume, essa intensidade muito alta. É como se você abrisse aqui uma mangueira e aí começa a sair muita água e aí vai transbordar esse copo e a água começa a cair para fora. O que é isso? Que você aumentou muito a demanda do seu corpo, que é a água que entra, que são os treinos, só que seu corpo, esse recipiente, ele não suporta ainda essa quantidade de água. Então você colocou muita água antes que você tivesse a capacidade, tivesse um copo maior para essa água, para poder absorver toda essa água. E o que acontece? Quando a água transborda, você lesiona. Então é sempre melhor que você aumente. Olha só, se eu colocar a mesma quantidade aqui de água que eu coloquei anteriormente, só que num recipiente maior, eu vou encher e a água vai ficar aqui pela metade. Por quê? Porque meu corpo sustenta muito mais. E aí sim eu posso adicionar mais treinos, adicionar mais volume, e aí ainda vai estar mais baixo. Conforme eu vou adicionando isso e dando tempo para o meu corpo ficar melhor, cada vez mais esse meu recipiente ele consegue meu corpo consegue suportar mais e mais treinos. Por isso que respeitar esse processo de treinamento, onde você vai adaptando aos poucos o corpo, deixando essa água ele absorver e ficar maior, é essencial para melhorar na corrida. Então, vamos apagar tudo isso aqui, apagar só esse primeiro aqui, né, só para poder explicar. E aí então, você está com canelite, é melhor parar de correr? Você deve estar pensando isso. É melhor parar de correr? Eu não gosto de parar de correr, tá? Porque o que acontece? Quando tu está com canelite, significa que teu corpo não está sabendo lidar com toda aquela carga. Está com excesso de carga, excesso de volume, falta de fortalecimento, ele está fraco, né? Se você retira toda a carga da corrida e só descansa, o que acontece? Você não está fortalecendo seu corpo, né? Se você não está fazendo fortalecimento com ele e você não está correndo, significa que você não está aumentando a capacidade, não está aumentando o recipiente do seu corpo. E aí o que acontece? Você não vai estar melhorando ele. Você só para, a inflamação cura ali, só que aí você volta a correr, deu 2 semanas parado e você não sente mais dor. E aí você volta a correr. E aí já volta querendo correr naquilo que você estava fazendo anteriormente. Só que isso não vai adiantar, porque seu corpo ainda não está preparado. E aí você vai sentir canelite de novo. E aí eu vejo muitos corredores que ficam nesse ciclo onde vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque nunca faz as coisas que precisam ser feitas. Então eu não gosto de parar de correr, porque você não vai estar dando a demanda. Mas o que eu acredito é numa redução do volume. Então aqui a gente reduz o volume de corrida. É o primeiro passo
a ser feito. E por que reduz o volume de corrida? Porque reduzindo o volume de corrida, você já atua nisso aqui, ó. Você já diminui o volume de corrida total, né? É o primeiro ponto. Quando a gente reduz a intensidade também. Então, se você fazia de 1 a 2 treinos fortes na semana, você passa a não fazer nenhum treino forte na semana. Retira o longo e passa a fazer pequenas rodagens. Rodagens de 30 minutos, 20 minutos às vezes, só para dar um estímulo no corpo. Só para sinalizar, olha, eu preciso que você aí, minha canela, né? Vamos chamar de canela, tudo isso, esteja forte, viu? Preciso que meu músculo esteja forte. Preciso que meu osso esteja forte. E aí você faz esse pequeno estímulo. E o melhor ainda é que se esses estímulos eles forem em terrenos naturais. O que são terrenos naturais, Nestor? Por exemplo, uma grama, um chão de terra batido, uma areia. Por quê? Porque isso tu vai diminuir também o impacto que teu corpo vai estar tendo. Porque tem diferença tu correr diretamente no asfalto, pisando forte ali, batendo o pé no asfalto, e tu correr na grama. O impacto é muito menor. Então, além de você reduzir o volume, reduzir a intensidade, você tira o impacto para que seu corpo se adapte e fica melhor. Então, não para de correr, só diminui essa intensidade, busca correr na grama, às vezes 15, 20 minutinhos, fica ali no limiar da dor. Se estiver sentindo muita dor, o ideal também é que tu não force, tá? Se tu só consegue correr 15 minutos, corre 15 minutos numa grama, tranquilo, num campo que tem perto da tua casa, num parque que tem perto da tua casa. E aí, é claro, por uma terceira coisa, né? Isso é feito todos ao mesmo tempo, não é uma coisa depois da outra, é o fortalecimento. E aí, esse fortalecimento tem que ser feito também de forma específica para a corrida. Não adianta só fortalecer a canela, tem que trabalhar a força do membro inferior como um todo. Então, exercícios como agachamento, levantamento terra, afundo, búlgaro, a subida na caixa, agachamento lateral, agachamento unilateral, todos esses são exercícios que você pode estar usando no seu treinamento. Mas claro que esse fortalecimento, eu falaria que tem que ter um ponto aqui bem importante, que é mobilidade de tornozelo. Até vamos botar aqui, né? Tô em maiúsculo. Não tá, fica tranquilo que já vai aparecer aqui para ti, ó. Mobilidade de tornozelo. Aqui. Mobilidade de tornozelo e fortalecimento do sólio também. Então, o sólio, para quem não sabe, é a panturrilha sentado. Fazer aquele exercício de panturrilha sentado. Panturrilha sentada. Claro que também trabalhando a panturrilha em pé também, né? Mobilidade do tornozelo, panturrilha sentado, mais panturrilha em pé, que dá para fazer de forma unilateral em um degrau ou na parede. Então, tu pisa ali no degrau, desce toda a amplitude da panturrilha e sobe bem lá em cima. Desce toda a amplitude e sobe bem lá em cima. E o principal, esse exercício aqui também não adianta tu ficar fazendo séries de 30, 40, 50 repetições de panturrilha, porque isso não vai te ajudar a ganhar força nessa região. O ideal é que sejam poucas repetições com carga, tá? Então, por exemplo, tu fazendo... Deixa eu só terminar aqui, né? Panturrilha unilateral em pé. Vou botar aqui embaixo que fica melhor para visualizar. Beleza. Aí. Então, ó, todos esses exercícios sejam feitos com cargas mais pesadas. Porque quando tu faz com essa carga mais pesada, tu sinaliza, olha, se liga aí, corpo, eu preciso ficar mais forte nessa região. E é claro que é uma carga onde tu consiga sempre manter a técnica. Não adianta também só socar peso e fazer uma amplitude mínima, que isso aí não funciona. Tu tem que fazer a melhor amplitude que tu conseguir com o máximo de carga que tu conseguir mantendo essa amplitude. Em torno ali de 6 a 8 repetições já vai ser excelente. Então, esses são os 3 passos que tem que ser feito no fortalecimento. Por quê? Porque tu reduzindo esse volume de corrida e colocando um terreno natural, tu já vai ter essas várias repetições. Então, tu precisa ir na academia e trabalhar o oposto disso, trabalhar a força, tá certo? E aí, aos poucos, talvez tu precise ficar nesse processo 2,
3 semanas para reeducar teu corpo, para deixar ele descansar também, se recuperar desse estresse, desse volume alto, dessa intensidade alta. E é importante que você tenha paciência nesse processo. Se você não tiver paciência de deixar o seu corpo se recuperar totalmente, você vai ver que isso vai dar problema. Então, você vai estar sempre naquele vai e volta que eu já comentei. Então, tem paciência, deixa recuperar bem. Se é 2 semanas que precisa ficar fazendo isso, é 2 semanas que tu vai ficar com volume reduzido de corrida, ali fazendo 3 treininhos, a pace bem lento, né? Pace lento, percepção de esforço lenta, correndo na grama, 20 a 30 minutinhos, mantendo isso, fazendo fortalecimento pelo menos 2 vezes na semana, já vai estar legal. Feito isso, digamos assim, ó, tô zerado de dor, tá? Zerei de dor, passei 3 semanas, não sinto mais nada. Tu volta de forma gradual. Gradual. Então, ó, pegando o nosso exemplo aqui, ele estava correndo 60, 70 km na semana. Digamos que tenha caído para 20 km na semana nessas 3 semanas que ele estava fazendo, tá? 30 km na semana. Então, o que tu vai fazer? Tu vai voltar de forma gradual, né? Vai voltar de forma gradual. Então, de 20, tu passa e aumenta ali em torno de 10 a 15% do volume da semana. Vamos botar o retorno, né? Ele vem um retorno gradual, respeitando o seu corpo. Aumento de volume de 10 a 15%. Tem que botar aqui, né? Que isso aqui não tá me ajudando muito. Aí. Agora sim. Aumento de volume de 10 a 15%. Tem que apagar isso aqui. Não achei que ia usar isso aqui debaixo, né? A gente apaga, não tem problema. Aí, ó. Não, isso aqui não era pra apagar. Fica tranquilo, pessoal. Eu sou... Vocês já estão acostumados aqui com os meus vídeos, né? Aumento de 10 a 15%. Bem gradual. E sempre lembrando. Se tu aumenta o volume de 10 a 15%, tu não mexe na intensidade, tá certo? E aí o que tu pode fazer? Em alguns treinos tu adiciona pequenos trechos de intensidade. Então, por exemplo, digamos que tu tá fazendo um treino de 30 minutos, né? Aí tu coloca, ao invés de fazer todos os 30 minutos leve, tu, por exemplo, faz 10 minutos. Isso aqui teria que ser uma seta, né? Ao invés de fazer os 30 minutos leve, vamos deixar aqui leve, né? Pra quem tá prestando atenção, tu faz 10 minutos leve e 5 minutos forte. Esse forte é claro que não é o forte máximo que tu pode, né? Mas aí tu coloca 10 minutos leve, 5 minutos forte e repete isso 2 vezes. Aqui tu já vai ter um treino onde tu colocou teu corpo com 10 minutos de intensidade e tu começa a entender como ele tá respondendo aos treinos. Então, fiz esse treino aqui, não senti dor. Bom sinal. Na outra semana, ou tu escolhe, ou aumenta um pouquinho mais essa intensidade, então faz 3 de 5 minutos forte por 5 minutos leve, ou tu aumenta um pouquinho de volume. E assim tu vai indo, entendendo como é que funciona o corpo, sempre mantendo o fortalecimento. Pode arriscar num treino, tu saiu, volta a correr no asfalto, até que tu vai fazendo essa reabilitação e chegue ao que tu estava fazendo antes. Tem gente que vai se recuperar muito mais rápido, às vezes a pessoa só precisa fazer o fortalecimento e já vai estar bem da canelite. Às vezes a pessoa, só de tirar o volume 1 a 2 semanas, o corpo estava tão estressado, tu vinha colocando tanto esforço no treino, às vezes não tendo períodos de modulação, onde a gente força mais e diminui o ritmo, que aí, só de tu dar esse descanso, o teu corpo já recupera. Então é um outro ponto. E aí tu vai fazendo isso gradual, vai experimentando até voltar ao que você estava antes. Então, basicamente, é assim que eu aconselho a você tratar a sua canelite em casa. Obviamente, se você está vendo esse vídeo é porque você não quer ir num fisioterapeuta ou procurar um treinador de corrida. Se caso você esteja procurando um treinador de corrida, eu ofereço esse serviço, você pode entrar em contato comigo aqui no link da descrição. Também eu recomendo, se caso você queira ir num fisioterapeuta da sua cidade, um fisioterapeuta, também é interessante fazer essa consulta. Mas, se você não quiser ir, não quiser fazer, enfim, se você seguir esses passos entendendo como que é o processo da canelite, isso já vai te ajudar bastante a melhorar dela e ter mais resultados. Não esquece, se tu gostou desse vídeo, é claro, deixa o teu like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!